Purnaha Prajwalito Jnanamayah Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vetraikaparnaye Jnanamudraya Krishnaya Gita Mritaduhe Namaha Sarvopanishado Gavaha Dogdha Gopalanandanaha Partho Vatsat Sudhir Bhokta Dugdhang Gita Mritam Mahat Vasudeva Sutan Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Bhishmadrona Tatha Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwathama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Khalu Pandavairana Nadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachasarojamamalam Gitartha Gandhotkatam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadeira Harhaha Pepiyamanam Muda Bhoyad Bharata Pankajam Kalimala Pradhvamsina Shreyase Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stungvanti Divyai Stavaihi Vedai Sangapadakramopanisadai Gayanti Yam Samagaha Dhyana Vasthita Tadgatena Manasa Pashyanti Yan Yoginaha Yasyantanna Vidusura Suragana Devaya Tasmai Namaha. Então, a gente começa pedindo aí a força e a bênção de Krishna, de Vyasa, de Ishvara, de Deus, para que a gente possa iniciar bem, iniciar com o pé direito esse estudo e chegar até o fim, que não é uma tarefa nada fácil, nada simples. 18 capítulos, são 700 versos. Então, para a gente percorrer esse caminho sem interrupções, sem obstáculos, num fluxo constante, com uma mente boa, né, com uma mente clara, tudo isso exige uma bênção extra, né, além do nosso esforço, do meu esforço aqui de falar para vocês e do esforço de vocês de me ouvirem com atenção. Além disso, tem uma infinidade de outros fatores, né? A conexão da internet é um deles. Hoje em dia tem mais esse ainda, né? A gente tem que fazer um mantra para o Deva que preside a internet. A tradição védica é assim, para cada aspecto do universo, para cada aspecto da ordem do universo existe uma oração, né? Então, quando você quer, sei lá, você reza para Vayu, por exemplo. Vayu quer dizer o ar, o vento. Você está com alguma, sei lá,
problema de circulação. Você pode fazer uma oração para o raio. É um aspecto da ordem. E aqui, quando a gente faz uma oração para Ishvara, aqui a gente está incluindo esse aspecto também. A tecnologia, existe uma ordem tecnológica que faz parte da ordem física, da ordem do universo, faz parte de Ishvara, a gente vai ver isso. Então a gente faz essa oração para que isso esteja do nosso lado, né, esteja a nosso favor. Uma coisa que a gente não controla. Para tudo que a gente não controla, a gente faz uma oração. Entendam bem isso. Isso que é uma ação inteligente, inclui a oração. Ela não é só a oração, que nem muita gente critica os crentes, né? Você senta e faz oração todo dia, mas não faz as ações que devem ser feitas, você não vai alcançar o resultado só orando, né? Você tem que orar, você tem que fazer a oração e fazer a sua ação. Então a gente faz a nossa ação, de estar na aula, estar concentrado, estar preparado, e aí a gente adiciona uma oração para dar conta desse fator extra que a gente não controla, né? Qualquer coisa pode acontecer e obstruir o nosso fluxo de entendimento, o nosso fluxo de comunicação. Para que isso, durante a aula, não aconteça, a gente faz uma oração. E a tradição védica vem vindo assim por muito tempo, então é uma coisa que dá certo, né? É uma coisa que dá certo pela experiência. Então, Om Krishnaya Namaha. A gente tem que ter, a primeira coisa, uma clareza sobre meios e fins. Na nossa vida, na verdade, é tudo que a gente tem que ter. A nossa vida tem que ser significativa, significante. Ela tem que ter um significado, um sentido. Se a tua vida tiver um sentido, uma direção clara, mesmo os sofrimentos que aconteçam durante esse período, durante essa travessia, eles vão ser significativos também, vão ser usados para o seu crescimento e para a sua felicidade. Eles vão cair dentro de um contexto significativo. Cada sofrimento, cada situação difícil, ele vai ser incorporado dentro de um quadro maior. Isso que é o sentido da nossa vida. Ela precisa ser consistente, ter um sentido, é isso que a gente busca. E para que a vida tenha um sentido, é preciso que, em primeiro lugar, o objetivo seja claro. O objetivo da vida seja claro. Número 1, qual é esse objetivo? Número 2, quais são os meios para atingir esse objetivo? Isso também tem que estar claro. As duas coisas. Qual é o objetivo? Quais são os meios? Os meios são adequados para que esse objetivo aconteça, se concretize? Se você não tem clareza a respeito dessas duas perguntas, a sua vida ela não tem sentido, não tem essa consistência. Ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Qualquer coisa que aconteça, qualquer percalço, ele abala demais. Porque ele não é incluído, ele não é absorvido dentro desse contexto, desse sistema maior. Então a gente tem que, em primeiro lugar, ter clareza sobre isso. Qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo da vida significa o que você está buscando quando você age na sua vida. Quando o Vedanta faz essa análise de qual é o objetivo da vida, né, quando a gente pergunta qual é o objetivo, a gente não está perguntando qual deve ser o objetivo da vida. O Vedanta não está preocupado com uma questão ética, não é uma questão ética. Qual deve ser, idealmente, o sentido da sua vida? Não é isso, não é disso que se trata. Quando o Vedanta pergunta qual é o sentido das suas ações, significa agora, quando você faz as suas ações, o que você está buscando realmente? A Vedanta é um shastra que analisa a realidade, ele não
está interessado no que deve ser. O que é? O que é? Quando eu ajo na minha vida, o que eu estou buscando? Eu tenho que analisar isso e ter clareza sobre isso, para que eu possa medir se eu estou alcançando ou não, se os meus meios estão adequados ou não. Então essa é a primeira coisa. O que você busca na sua vida? Se você analisar, e o Veda nos ajuda nessa análise, é a análise de Purushartha, do objetivo da vida. Purushartha Nishchaya, é a primeira coisa de Vedanta. Quando a gente analisa, a gente vê grande parte do que eu faço diariamente, constantemente, é visando uma segurança. Artha, em sânscrito. Artha é bem esse sentido de segurança, no sentido de riqueza, bens, capital. Coisas que garantam a minha subsistência. Porque todos os seres têm esse sankalpa, essa determinação. Eu quero existir mais um dia. Né? Se o Senhor Yama chegar na sua frente, o Senhor Yama é o Deus da morte. Ele chegar na sua frente agora, você não vai querer ir. Você vai falar, não, obrigado. Você vai recusar o convite dele. Porque você quer mais um dia. Você vai, volta amanhã. Volta amanhã. Quando amanhã voltar, você fala de novo, volta amanhã. Volta amanhã, por favor. Eu quero existir mais um dia. Eu preciso garantir a minha subsistência, a minha existência. Subsistência significa existência. Eu quero existir. E muito do que a gente faz na vida tem como objetivo essa segurança. Então, se você pensar, toda a escola que você foi, acordava, teu pai acordava, te acordava às 6 da manhã, você ia lá com aquela sofrência, e punha um uniforme, tomava banho, não sei o quê. Para que você estava fazendo aquilo? É por amor ao conhecimento? É porque você tinha amor ao conhecimento? Teus pais tinham amor ao conhecimento? Não. Então, ele queria garantir o quê? Um estudo para você aprender um ofício. É basicamente isso. Qualquer que seja o ofício. Engenheiro, arquiteto, professor, médico, sapateiro, padeiro, não interessa. Você ia lá para poder aprender um certo ofício para você garantir o quê? A sua existência, a sua subsistência, a sua segurança. Então você vê tudo que você fez durante a sua infância de estudo, de dedicação, algo que não é tão agradável, e não interessa se é agradável ou não, você faz mesmo assim porque precisa. Depois, na vida adulta, o trabalho, o tempo que você passa no trabalho, né? Das 8 às 18, 17 horas, sei lá, das 9 às 18, com 1 hora de intervalo para o almoço. Esse tempo está sendo dedicado a quê? O que você está buscando com isso? Uma segurança. Comida, teto, roupa, remédio, plano de saúde. Não só isso, relacionamentos também, contatos. Você quer contatos. Ter um contato, por que você quer contatos? Porque às vezes conhecer a pessoa certa abre portas para você na sua vida, na sua profissão, etc, etc. Por que você cultiva esses relacionamentos? Por segurança. Às vezes a pessoa quer fama também. Por que a pessoa quer fama? Fama para quê? Uma forma de segurança. Uma boa fama, né? Uma forma de segurança. Você tem um crédito. Uma pessoa famosa tem um crédito, todo mundo ajuda ela, todo mundo quer, né, tá com ela. Então, é uma forma de você se sentir seguro. Grande parte do que você faz no seu dia tem esse objetivo de segurança. E não só você, uma leoa também. Uma leoa vai caçar, passa um grande tempo olhando, examinando
buscando a melhor maneira, a melhor manada, seguindo a manada, ficando na moita. Aí, por fim, caçando, matando, pegando a caça, levando, escondendo, garantindo que as hienas não venham. Tudo isso, a leoa está preocupada com a sua subsistência também. Isso é um objetivo legítimo, vocês vejam, da vida humana. É um objetivo legítimo, mas tem um problema aí. Tem uma questão aí. Qual é a questão? Reserva. Aqui é igual culinária, a gente faz um pouquinho, bate, não sei o que, reserva. Aí faz outra coisa, pega agora faz outra coisa, depois vai misturar tudo. Reserva. Reserva porque você não busca só segurança. Obviamente que não. Né? Tendo garantido, por hoje que seja, uma subsistência, o que o ser vivo, na verdade, todos os seres fazem. O que você faz, então? Você senta e relaxa. Aí você bota uma musiquinha, você liga uma televisão, você ganha dinheiro e depois você quer fazer uma viagem. Você ganha um tanto de dinheiro e depois você planeja o quê? No fim do ano a gente vai viajar para Roma. Vocês vão para Roma. Por que você quer ir para Roma? Não é para garantir segurança nenhuma. Não é para garantir isso. Na verdade, você gasta capital. Você abre mão, você gasta. Você renuncia a um tanto de segurança para cumprir com esse outro propósito, para alcançar esse outro propósito que também é legítimo de prazer. Calma. Prazer é o quê? Você quer se contentar, se sentir contente consigo mesmo e relaxado. Várias formas de prazer. Prazeres sensíveis mesmo. Qualquer prazer que decorra do contato de um objeto com alguns dos seus sentidos, um gosto bom, uma comida, uma bebida, né? Uma massagem, um incenso, um cheiro, aquela massagem gostosa, você vai lá, liga um incenso e tal, não sei o que, tudo isso é um prazer sensível que você está disposto a investir, a pagar por isso. Claro, se você tiver garantido uma certa suficiência ali, tem um certo dinheiro guardado, aí esse dinheiro guardado, que serviria para sua subsistência, mais para frente você emprega nisso, porque é um desejo legítimo que você não pode negar, essa necessidade de estar contente, contentado, satisfeito consigo mesmo. Os objetos de prazeres nos dão isso. Mais ou menos, tem um problema aí também. Mas eles imediatamente nos dão, tanto nos dão que a gente procura. A gente vai, e a gente faz, e a gente desfruta um tanto. Prazeres sensíveis, prazeres intelectuais também. Né? Quando você vai fazer uma palavra cruzada. A palavra cruzada é um prazer intelectual. As pessoas teriam um prazer disso, um jogo de xadrez, um desafio, uma leitura, de alguma coisa que você obtém um prazer da resolução, do entendimento. E é outro tipo de prazer também, é calma. Não é por segurança que você faz isso. Não é para se sentir seguro, é para se sentir contente, satisfeito consigo mesmo. É você resolve vários tipos de jogos ou desafios intelectuais, ou essas coisas também nos trazem um certo prazer, prazeres estéticos puramente também. Você contempla alguma coisa, alguma imagem, você vai ver o céu à noite, é um prazer estético. Né? O céu estrelado numa praia é um prazer puramente estético, você desfruta daquela visão
bela, é a visão do belo. O estético quer dizer isso, é uma coisa bela. Né? Os outros prazeres não tem a ver com o belo, o sensível não tem, o intelectual não tem, mas o estético, sim, é você ver uma coisa, ouve uma sinfonia, ouve uma música. Isso também, disso você deriva um prazer. Você tem que ter tempo para isso. Você tem que ter reservado um certo tempo, garantido uma certa segurança, né? O cara não vai ouvir uma sinfonia de Beethoven perdido no meio da floresta amazônica ali, não vai botar, pode ter certeza. Mesmo se ele tiver os telefones dele com fone de ouvido, ele não vai botar. A não ser que ele seja louco ou um sábio, talvez. Ele lá fugindo da onça e ouvindo Beethoven, não. Fugindo da onça e ouvindo Beethoven, não. Primeiro ele vai lá uma cabana para ele faz uma vila, ele faz uma coisa, ele consegue uma família, ele garante os meios de subsistência, aí ele vai para casa dele e ouve Beethoven. Tem que ter uma certa garantia, um certo pressuposto de subsistência e um certo relaxamento também. Isso é interessante porque para você desfrutar de alguma arte, você precisa ter um certo relaxamento, uma certa estabilidade. E ali você senta e relaxa, principalmente a arte clássica. E que nos dá a maior satisfação também. Uma sinfonia, uma música clássica, uma literatura, uma escultura, uma pintura, que a gente tem que fazer um certo esforço para deixar aquilo nos captar. Se a gente tiver uma mente muito imediatista a gente não consegue nem usufruir disso. Isso é um problema. Hoje em dia, isso é um problema. As pessoas cada vez menos têm essa capacidade de simplesmente sentar, agora eu vou desfrutar de alguma coisa, liga uma música. Como que começa a música clássica? Ela começa devagar, aí ela tem um desenvolvimento interno, toda a arte é assim. E ela chega num ápice e depois ela decai devagarzinho. Para você usufruir disso, você tem que se colocar numa certa posição de relaxamento. E aí há uma absorção e um prazer, um contentamento ali. No nosso tipo de vida, isso está ficando cada vez mais difícil. E principalmente a arte moderna, né? Sei lá, as músicas, as coisas, tudo muito rápido. Tudo tem que ser feito de uma forma a te captar imediatamente. Então, um anúncio de YouTube tem que já abrir com uma frase de efeito para você ser captado por aquilo, e se ficar um segundo sem te prender a atenção, você já tem que ficar apelando para você já solta aquilo e deixa aquilo ir e pega outra coisa. Na internet é muito isso. Isso, com certeza, vai ter um efeito muito prejudicial na mente humana. Isso a gente vai ver também as consequências sérias disso tudo daqui a alguns anos, uma geração crescendo só com isso. Isso é um problema. Mas de qualquer jeito, mesmo que você ouça uma música aí, um hit do mercado qualquer, você também deriva um prazer. Também deriva um prazer menor do que o prazer do cara que consegue ouvir uma coisa de mais valor estético. Ele deriva um maior prazer. Você ouve uma música, um hitzinho qualquer, com uma batidinha, você faz assim, bate a mão na mesa, um minutinho ali você se distrai, deriva um certo prazer, um certo contentamento, depois daquilo vai embora. Mas é um fim legítimo, a busca por prazeres de qualquer tipo que seja. Isso também é comum aos animais, né? A leoa também, depois de caçar, depois de garantir a sua subsistência, ela também tem ali o momento de prazer dela, o sexo. Os animais, principalmente, o prazer sexual. E outros. Também o nosso prazer do ser humano é extremamente elaborado, né? Então, isso é um
uma busca também. Basicamente, se você analisar o seu dia, como que você passa o seu dia, você passa ou garantindo arta, segurança, ou garantindo calma, um prazer. Meios, buscando meios para o prazer ou para segurança. Se você analisar. Existe um terceiro Purushartha, que é chamado Dharma Purushartha, que é a busca que só o ser humano tem no mundo aqui. Que na verdade é uma satisfação que a gente deriva ajudando alguém, por exemplo. Ajudando alguém que significa gastando recurso que você não precisaria gastar. Isso está na definição de Dharma. Você não precisaria fazer. Por isso que você ganha mérito. Porque você decide fazer e faz. É uma escolha livre. Ajudar alguém não é para satisfazer um karma, um prazer imediato. Não é por isso. É diferente. Não é para garantir uma segurança. Pelo contrário, você gasta recurso, no mínimo tempo, dinheiro, para ajudar outra pessoa. Sai de si, deixa de lado a própria busca por arte e karma e ajuda alguém. E a gente deriva disso uma satisfação. Isso é chamado Dharma Purushartha. A gente faz isso também. A gente busca isso também. Essa ajuda. Disso a gente ganha mérito. Desse Dharma feito, é dito, o Veda diz, a gente ganha um punyam, um mérito, que vai sim ser responsável por arte e karma no futuro seu, vai garantir uma certa segurança, vai te dar meios propícios para obter segurança e prazer no futuro. Então, quando uma pessoa também faz ação, também visando esse punya, às vezes um ritual, por exemplo, um ritual védico, uma oração, ela não está exatamente ajudando alguém lá, mas ela está fazendo aquilo pelo quê? Está gastando recursos. Não é uma coisa prazerosa de fazer, um ritual védico. Quem fez sabe. Fica na frente do fogo, aquilo é quente, vem fumaça no teu olho, tem que ficar repetindo o mantra uma hora. Custoso de fazer. Depois você faz um yajna, né, um ritual desse tipo, você sai cansado, assim, poxa, consegui fazer, mas e você fez para quê? Para punya, para ganhar mérito. O resultado não é imediato, não é um prazer imediato, não é uma segurança imediata. Imediato, pelo contrário, você perdeu o prazer, você perdeu segurança, você perdeu dinheiro, você investiu ali. E por que você faz? Para um mérito, para um punya. Isso é um tipo, é um dharma. A gente faz por dharma. Dharma nesse sentido punya, por mérito. Ou quando a gente ajuda alguém, não visando o mérito também, não. Apesar de a gente ganhar mérito, mas quando a gente ajuda alguém, a gente não está visando o mérito. A gente está visando realmente ajudar a outra pessoa, porque isso é um impulso humano, é uma compaixão humana. E quanto mais, assim, maduro uma pessoa é, com a cabeça no lugar, e, vamos dizer assim, entre aspas, mais bem resolvida, mais ela vai gastar o tempo dela em dharma também. Porque ela entende o quê? Em primeiro lugar, ela já tem uma certa suficiência, ela já tem uma certa... já está mais ou menos bem consigo mesma. Mais ou menos. E ela entende, então, que o bem-estar maior dela deriva de um bem-estar geral. Isso é uma coisa que é óbvio. Você mora num condomínio, você quer que os vizinhos estejam bem. Não quer os vizinhos brigando de noite na tua cabeça, em cima da tua cabeça. Você não vai conseguir dormir. Você quer que eles sejam bem, tranquilos, sossegados, bem de saúde. Por quê? Porque isso também contribui com o seu bem-estar, é uma coisa muito óbvia para um ser social como a gente. Então é natural que a gente busque isso também.
a ajuda do próximo. E na verdade, a gente não está visando o nosso bem-estar, não. A gente está visando o outro, realmente. A gente quer ajudar o outro. Disso a gente deriva um bem-estar. Depois, a gente não sai na rua procurando alguém para ajudar, porque eu preciso me sentir bem, pelo amor de Deus. Não é esse tipo de mecanismo, né? Que nem quando a gente vai atrás de um objeto sensível para obter prazer, a gente sai atrás mesmo. Vai tentar alcançar e produzir ele. Você não sai em busca de uma pessoa, eu espero, né? Ansioso, angustiado, eu preciso ajudar uma pessoa, porque senão eu não vou me sentir bem, pelo amor de Deus. Não é esse tipo de busca. Não é para você, é pelo outro mesmo. Você cruza com uma pessoa que está precisando de ajuda, aí você estende a mão e ajuda. Disso você deriva uma satisfação. Isso é o Dharma Purushartha. É um outro fim possível da vida humana, quer dizer, não muito, mas talvez alguma coisa do que você faz durante o dia tenha como fim esse Dharma. Em geral, a gente está ocupado com arte e calma, e aí se alguma coisa, alguém passa na nossa frente, a gente ajuda. Normalmente é assim, né? Mas esse Dharma, a gente vai ser, grande parte do nosso assunto na Gita vai ser entender o Dharma. Isso vai ser o assunto. A gente não precisa se preocupar muito com essa questão do Dharma agora. Porque, como eu falei, grande parte do seu dia você passa envolvido com artha e calma, segurança e prazer. E aí eu pergunto, isso tem sentido? Isso tem sentido, quer dizer, os meios que você está empregando, indo atrás dos objetos, conseguindo um emprego, comprando um carro, uma casa, ouvindo a Sinfonia de Beethoven, plantando bonsai, sei lá. Esses meios, eles estão te levando para uma maior segurança e um maior contentamento consigo mesmo? Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta. Quando você era criança, você era inseguro, uma pessoa insegura. Você era uma pessoa insegura, era uma criança insegura. Insegura quer dizer, existe um medo com relação ao mundo, o que pode acontecer, eu posso perder várias coisas, eu posso até morrer, eu posso perder várias coisas, por fim eu posso perder o meu próprio corpo. Você era inseguro. Existia uma insegurança fundamental ali, sentada no seu coração. Você, como indivíduo quer dizer um pedacinho, uma poeirazinha, no meio do quê? De um mecanismo cósmico que eu não ordeno. Se tem alguém que ordena, não sei por enquanto, mas eu não sou. Não sou eu que ordeno, não sou eu que controlo. Eu sou essa poeirinha jogada ali no meio. Esse indivíduo, como ele se sente? Muito seguro de si? Não. Inseguro. Quando você era criança, era inseguro. Quando era jovenzinho, adolescente, inseguro também. Muito mais inseguro, na verdade. Aí agora, como que você está? Inseguro também. Não precisa me responder. Houve alguma evolução no que se refere à insegurança fundamental do indivíduo? Houve algum alcance, algum progresso? Você está mais seguro ou está menos seguro? Você está menos seguro, né? Porque a vela está queimando, né? A vela está queimando. O tempo está passando. E você está envolvido com a busca de segurança. Veja bem. Você está aqui sentado, bem alimentado, vestindo uma roupa. Estou falando de você que está aqui na minha frente, na aula aqui. Sentado na sua casa, com conexão rápida à internet, bem alimentado, vestindo uma roupa. Pagando o curso. Veja, você tem
a segurança básica biológica, física, que um animal pode ter. Isso você tem. Isso é inevitável da gente buscar, a gente vai buscar, mesmo um sábio vai buscar. O sannyasi vai sair na Índia com a tigelinha de esmola dele pedindo o bhiksha para ele comer. É segurança básica, para alimentar, estar vestido, estar seguro contra as intempéries, um teto, né? Isso você tem. Mas isso não elimina a tua insegurança. Quer dizer, a tua noção de que você é inseguro, limitado, continua perfeitamente igual. E você não progride nisso. Pode alcançar quanto dinheiro você quiser. Pode trabalhar o quanto você quiser. Pode investir o quanto você quiser. Pode fazer a sua empresa crescer o quanto você quiser. A tua conta bancária vai aumentar. A tua casa vai aumentar. A tua garagem vai aumentar. Mas eu pergunto, isso afeta, de alguma maneira, a sensação básica de insegurança que você tem como um indivíduo jogado aqui, a poeirinha jogada aqui nesse mundo? Óbvio que não. A sua casa, que você reputa como um objeto de segurança, eu preciso de uma casa. A casa própria tem essa coisa de, essa conotação de uma segurança. E é verdade, a gente tem que buscar uma casa própria e tal. Mas a própria casa é insegura. Você é inseguro. A casa é insegura também. Ela não é segura. Tudo pode acontecer com a sua casa. Tudo pode acontecer com a sua casa. Podem tirar a sua casa de você. O cupim pode comer a sua casa. A água pode inundar a sua casa. O fogo pode queimar ela. O Boulos pode tomar emergência. Piadinha de... Qualquer um pode tomar a sua casa. Ela está sujeita ao declínio e à destruição. Então você tem que fazer o quê? A manutenção, o seguro da casa. Você tem que fazer o seguro. Por que você faz o seguro da casa? Porque a casa é insegura. Você, de alguma maneira, tenta se assegurar de que aquilo... Para que você tenta fazer essas coisas todas? Para garantir o quê? Uma certa noção de que eu estou bem, eu estou seguro e eu vou existir mais um dia. Isso é alcançado plenamente? Não. Vai chegar um dia que você não vai existir mais um dia, como o corpo não vai. Isso permanece intacto. Essa carência em termos de segurança fundamental do indivíduo não é afetada, não é resolvida pela sua busca de segurança. Você não está alcançando a segurança que você visa. E veja bem, não estou falando da segurança básica, biológica, a comida na mesa, isso tudo bem. Não é disso que eu estou falando. O indivíduo permanece insatisfatório para si mesmo, não adequado para si mesmo, não aceitável para si mesmo. Você permanece, por mais fama que você possa ter, por mais dinheiro que você possa ter, a noção de que você é limitado permanece intocada. Na verdade, os objetos que você adquire não eliminam essa carência fundamental, mas
até enfatizam essa carência, porque você precisa do objeto. Um aleijado que precisa de uma muleta, a muleta não livra ele da conclusão de que ele é aleijado, pelo contrário, reforça a conclusão. É porque eu preciso de muletas. É claro, a muleta dá um apoio para ele andar, é óbvio. Mas ele continua aleijado. E a muleta reforça isso. Eu pergunto para vocês precisam de, por exemplo, uma segurança emocional. Segurança emocional existe isso. Quer dizer, alguém falando para você que você ama, que te ama. Né? Uma espécie de segurança. Você se sente mais inteiro, mais vivo. Alguém que te ama. Aí se você precisa disso, por exemplo, na forma de um animal doméstico, isso é muito comum. Hoje em dia é muito comum. A pessoa pega um cachorro para suprir uma carência. Uma certa insegurança emocional, ninguém me ama, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu pego um bicho, um cachorro, por exemplo. O cachorro que você pega para suprir isso, supre a tua carência, a tua insegurança, ou reforça a sua carência e a sua insegurança. Na medida em que você precisa do cachorrinho do seu lado e fazer aquela... Chega em casa, finalmente eu cheguei pro meu cachorrinho, o cachorrinho tem que estar do seu lado. Se acontecer alguma coisa com ele, se ele ficar doente, se ele morrer, o que acontece nessas situações? A carência e a insuficiência, ela explode de uma maneira ainda maior. Quer dizer, ela continuava lá, tácita, implícita, na presença do cachorrinho, te garantindo falsamente uma satisfação. Ele não está te garantindo nada, quer dizer, ele não está te resolvendo nada. Ele pode ser um paliativo. Eu não estou falando contra o fato de alguém pegar um bicho de estimação, não é isso, é óbvio que não é isso. Eu só estou falando, o objeto precisar de alguma coisa para se sentir seguro, na verdade, reforça a insegurança básica, isso é óbvio. Reforça. Quanto mais você precisa de algum objeto, de uma quantidade de bens, ou de qualquer coisa, para se sentir seguro, menos seguro você está, porque todas essas coisas são inseguras, não garantem segurança realmente, reforçam a tua sensação de insegurança. Podem camuflar ela, pode camuflar num mecanismo psicológico, você, enquanto está ali o cachorrinho, está tudo bem, você se disfarça aquilo, você disfarça. E esse disfarce é um meio de vida, muitas vezes. Não estou falando isso, que não seja. Muitas vezes para a maioria das pessoas é. Mas não, se você está aqui, não para você. Se você está estudando essa história de autoconhecimento, não pode ser. Não é para você não quer isso. Mas mesmo a pessoa que busca isso, o que ela está querendo com a presença do objeto para se sentir seguro? É o objeto em si que ela quer? Não. Não é o objeto. Através do objeto, eu quero negar esse eu que não é aceitável por mim, por ser inseguro, por ser mortal, por ser limitado, por não ser amável, qualquer coisa que seja. Eu quero negar essa conclusão, essa maneira como eu vejo a mim mesmo através do objeto. Aí eu garanto uma série de coisas na minha vida, eu faço a vida toda, eu alcanço tudo, né? Um bom emprego, bem financeiramente, não sei o que lá. E eu pergunto, isso garante a suficiência do indivíduo? Ele se livra da busca por insegurança? Não. Ele continua inseguro e quanto mais passa a vida, mais inseguro ele fica.
Mais inseguro ele fica. Porque ele tem muitas coisas a perder também. E ele não sabe mais. Antes ele era, né, o cara era pobre, o sujeito. Não tinha grande patrimônio. Ele não tinha um monte de problema que o sujeito rico tem, um monte de inseguranças. O sujeito rico, ele fica cheio de inseguranças, ele ganha inseguranças, um monte delas. Algumas delas relativas ele ameniza, outras se enfatizam. Né? Então o cara, alguém se apaixona por uma filha, a filha de um pobretão, né? Um pé rapado. Ele sabe, pô, o cara se apaixona pela minha filha mesmo, ele gosta da minha filha. Agora o cara é ricaço. O cara se apaixona pela filha dela, o cara já fica cheio de medo, de insegurança. Será que o cara tá se aproximando da minha filha porque ele quer o meu dinheiro, não sei o quê? Esse tipo de insegurança. Não. Você blinda o teu carro, anda com seguranças armadas, isso aumenta a sua segurança ou diminui ela? A tua sensação de insegurança? Eu não preciso de segurança armada para sair na rua. Isso significa que eu sou menos seguro que o cara que precisa? Um cara sai com seguranças armadas, ele está mais seguro? Não. Não, ele se sente mais inseguro. É um alvo agora. Ele é um alvo, ele ficou rico, ele é um alvo agora. Um alvo do mundo. Querem tirar o dinheiro dele, querem se aproveitar dele, os ladrões querem roubar ele, querem sequestrar ele. Um monte de insegurança que o cara sem recursos, sem segurança, não tinha. Sem harta. O cara que não tinha harta, nesse sentido, ele era mais seguro, se sentia mais seguro. Não pensava tanto na insegurança dele, né? Em como as coisas podem sair errado, não é verdade? Não estou falando que ser pobre resolve o problema, não resolve. O acúmulo de capital, de dinheiro, de coisa não resolve, e a falta também não resolve. Não é essa a questão. A questão é o que vai negar a sua conclusão de insuficiência? O que vai fazer você aceitar a si mesmo livre e ficar livre? Quer tenha segurança, quer não tenha segurança, sabendo que você vai morrer, que o corpo vai morrer, o que te garante essa segurança que você busca? Você busca ela. O que te garante isso? O que vai fazer você alcançar ela? Não são os objetos. Nenhum objeto. Prazeres também. Prazer é a mesma coisa. Você alcança o contentamento. Quando você era criança, você estava insatisfeito. Agora você dá o quê? Insatisfeito. Você evoluiu, você alcançou através do acúmulo de experiências de prazer, de objetos, de prazeres. Você foi acumulando contentamento e agora está contente consigo mesmo? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais você se engajou na busca por prazeres, mais insensível você ficou. Na verdade, mais seus sentidos estão cansados, a sua mente está cansada, mais entediado você fica. Menos você consegue desfrutar, mesmo sensivelmente, do mundo. Quando você busca um prazer, o que você quer? Ficar contente consigo mesmo. Ficar contente consigo mesmo. Porque você está descontente. Esse é o problema. Você está descontente, insatisfeito com o quê? Consigo mesmo, com o eu. Consigo mesmo. Você não precisa do mundo para te deixar insatisfeito, para te deixar descontente. Basta você. É só você fazer essa experiência. Vai, senta num canto e fica quieto. Vê quanto você aguenta. Você com você mesmo. Você vai ver quão contente você é consigo mesmo. Quão contentado, quão satisfeito você é. Quando você se aceita plenamente. Não. Assim você senta, você já quer levantar, já quer fazer alguma coisa, para tomar um banho, me dá meu celular aqui. Esse é outro problema. Antes do celular, dessa coisa toda, as pessoas ainda tinham momentos de solidão,
Porque a pessoa tinha que alcançar algum tipo de contentamento consigo mesma, ela tinha que ficar ali. Sei lá, olha para fora, olha a natureza. Alguma algum estar consigo mesmo tinha que acontecer. Hoje em dia não. Porque é de uma coisa, você pula de uma coisa para outra no celular, naquela desgraça. E fica não sei o que, não tem um segundo que você para e você para. Principalmente a geração mais nova, que é realmente uma monstruosidade, um terror, isso vai ter várias consequências psicológicas, e a gente vai ver em pouco tempo. Mas o que eu digo é, o que você quer quando você busca prazeres? Agora eu vou viajar. O que você quer quando você vai viajar? Um contentamento de si. Um autocontentamento. Estar satisfeito com quem? Consigo. Esse consigo, esse si mesmo, é insatisfatório. E isso não é aceitável por nós. Não é aceitável. Essa insatisfação, essa não aceitação de si é o problema básico. Eu não me vejo como adequado. Eu sou desgostoso comigo mesmo. A pessoa que é desgostosa de si, o que ela vai fazer? Qual é a opção dela? Ela pode comer alguma coisa gostosa. Ela pode, enquanto durar ali o encanto do paladar, ela vai sentir um gosto. Ela come aquilo. Pode comer o quanto, come mais. A pessoa está desgostosa, ela vai se afundar no chocolate. Aí, o chocolate, enquanto o paladar está encantado, entretido ali com aquele gosto, que maravilha, o chocolate é muito bom e não sei o quê. Aí a pessoa sente um gosto. Mas depois você vai ter que voltar para o gosto básico. Ou porque o chocolate vai acabar, ou porque o teu paladar vai cansar daquele gosto. O gosto básico é o gosto de si. É o seu gosto. O gosto que você sente consigo mesmo. Agora, qual é o gosto que você tem? É um gosto amargo? É amargo? É ruim? Então esse é o problema. Não adianta comer alguma coisa gostosa. Prazeres sensíveis. Eles não afetam essa pessoa desgostosa. Essa pessoa descontente não é afetada, ela fica lá inteirinha, igualzinha a mesma. Assim que o prazer passa, assim que os sentidos cansam, o que você encontra? A mesma insatisfação de sempre. Igualzinha, ninguém mexeu nela, está lá intocada. Perfeitamente protegida, a mesma, talvez um pouquinho maior, talvez um pouquinho ocupando mais espaço, talvez. Provavelmente. Porque a vida passa. A coisa piora. A vida passa, é menos tempo, menos capacidade de usufruir. Mesmo que você tenha acumulado dinheiro e possa usufruir mais, agora você tem 60 anos, agora você vai fazer o quê? Agora é mais difícil andar, é mais difícil tudo, a digestão é mais difícil. Eu não posso comer e deitar que eu tenho refluxo, aí eu não posso comer de noite, eu não posso ir jantar fora. Eu tenho dinheiro para jantar, mas não posso. Você não progride. Você não se torna mais contente. Você está procurando, o que eu quero dizer, você está procurando segurança e contentamento. Em suma, estar satisfeito consigo mesmo. Isso você não alcança. O eu inseguro não é negado, pelo contrário, é enfatizado. O eu descontente não é negado, é enfatizado também. Ele não desaparece, ele fica lá. O que você quer é se livrar dessas conclusões, isso que você tem que entender. A busca da sua vida é essa. Se você busca por segurança e por prazer, e você busca, todos buscam, o que você está querendo com isso? Os objetos em si, não. Você quer, através desses objetos, poder se livrar de uma noção básica de inaceitabilidade e insatisfação, centrada em quem? Em si.
O mundo não resolve isso de maneira nenhuma, não toca nisso. E não pode tocar. Tudo que você alcança é limitado. Soma um limitado com um limitado, você é limitado. O que você alcança é limitado, você continua limitado. Não adianta. Uma pessoa insatisfeita, carente, busca outra pessoa para se relacionar, para suprir essa carência. A outra pessoa é o quê? Carente e insatisfeita também. Soma as duas. Isso dá uma satisfação? Floresce numa satisfação e num contentamento? Não. Floresce numa dupla de pessoas carentes, insatisfeitas, que estão tentando se unir para que uma faça os gostos da outra e supra as carências da outra, o que é incompatível em grande parte das vezes. E aí todo tipo de atrito, nasce todo tipo de problema, nasce todo tipo de samsara, nasce a minha mulher não me dá satisfação, não me satisfaz. Meu marido é insatisfatório. E ele tem um monte de defeitos, né? E um reclama do defeito do outro, e o outro do. Porque é uma união do limitado com o limitado, do insatisfeito com o insatisfeito, do carente com o carente. Isso não é uma soma, é uma soma negativa, dá mais carência e mais insatisfação. Agora eu estou do lado de uma outra pessoa e mesmo assim eu sou carente e insatisfeito. Poxa, a vida não tem solução mesmo. Tudo é uma desgraça mesmo. Uma pessoa que, sei lá, não tem ninguém lá, é sozinha. Ela às vezes é mais feliz. Ela pelo menos não pensa, não fica se preocupando com um monte de problemas da outra pessoa, não tem que lidar com outra pessoa. Ou senão, às vezes, tem a ilusão de que eu precisaria de uma outra pessoa para ser feliz. Tem essa doce ilusão. Falta alcançar alguém em companhia. Tá? Aí também não precisa concluir, eu sou o problema. Não, o problema é que eu não tenho um relacionamento. Aí ela busca isso. A pessoa que já tem, ela fala, pô, evidencia mais que a pessoa é mesmo carente. E não tem nada que ela possa fazer. Então, veja, a vida, como se vive, ela não tem sentido. Ela não tem sentido, porque os meios, o objetivo, tá bom, é alcançar uma segurança, um prazer, uma satisfação, estar satisfeito comigo mesmo. Esse eu satisfeito não é produzido. Ele é produzido momentaneamente, num lapso muito rápido de tempo, quando a pessoa alcança algum objeto de prazer ou algum objeto de segurança. Naquele momento, você desfruta de algum prazer. E, na verdade, o que acontece é você esquece de si. Isso que acontece. E aí, a indústria de entretenimento, hoje em dia, é isso. Como fazer um nocaute. Como te nocautear o mais rápido possível por mais tempo possível. Toda a indústria de entretenimento é isso. Incluindo álcool, drogas, sexo. E tudo mais. Indústria de entreter, de diversão. É para quê? Para te nocautear. Em viagens, para você ficar entretido com aquele frenesi e se esquecer de quê? Dessa pessoa fundamental que você não consegue ficar com ela, não consegue sentar 10 minutos com ela sozinha, sem nada, e ficar lá quieto. Fica, senta e fecha o olho. Fica. Essa pessoa que você não aguenta, que você não quer entrar em contato, essa pessoa que obstrui a sua felicidade, veja que coisa impressionante. Quem que obstrui a sua felicidade? É o mundo? Não, é você mesmo. E esse você que você não aguenta ficar com. É isso que obstrui, não é a falta de objetos de segurança, de prazer. Não é a falta deles, porque pessoas estão felizes sem objetos.
Você mesmo fica feliz sem objetos nenhum, sem alcançar harta nenhum, sem alcançar cama nenhum. Muitas vezes você fica feliz por nada. O que obstrui a felicidade é você mesmo. Esse você mesmo que é uma visão inaceitável de você mesmo, inadequada de você mesmo. Eu não sou aceitável como um ser mortal limitado, carente. Essa visão de mim mesmo me desagrada enormemente. E é a visão que naturalmente todo mundo tem. Se identificando com um corpo, uma mente, uma personalidade, uma biografia, naturalmente, fatalmente, você vai estar descontente. Isso não é suficiente. Para ninguém é. Para ninguém é. Não é suficiente. É limitado. Essa visão de um eu inaceitável obstrui a nossa felicidade. Quando a gente entra em contato com, por exemplo, um objeto de prazer que nos... O que ele faz? Ele nos diverte. Ele nos entretém. Isso quer dizer, ele faz a gente esquecer da gente mesmo. Diversão significa isso. Voltar para o outro lado. Divertere. Vertere significa voltar. Voltar-se para uma outra direção. Então ele nos... É uma rota de escape. Qualquer que seja o objeto de prazer, não interessa. É uma rota de escape. Só que é um escape que você faz e logo depois tem um retorno e você volta. A estrada é assim. Tem uma saída e um retorno logo em seguida. Isso é... Diversão é isso. As pessoas às vezes têm uma noção de que ela vai viver se divertindo. Isso é uma incongruência. Você não tem como caminhar... O caminho que você segue, a diversão só tem sentido voltar-se para o outro lado na medida em que se você sair e você voltar. Isso aqui foi uma diversão. Você saiu e voltou, né? Aí, fim de semana é isso, é uma diversão porque você sai e volta. Então, foi uma diversão. Se você viver no fim de semana, o fim de semana vira o quê? Segunda-feira. Vou viver... Queria que todo dia fosse domingo. Não tem como. A diversão só tem sentido nesse contraste. Você sai e você volta. Aí você sai e você se distrai com uma visão nova de alguma coisa. Isso é o problema, tem que ser uma coisa nova, de novo, alguma coisa que te mantém, que te capta a tua atenção, que te mantém entretido, que te mantém interessado. O mundo tem que ficar fazendo isso com você. E ele não fica fazendo isso o tempo todo com a gente. Raramente ele faz, às vezes, de vez em quando ele faz. E a gente fica forçando, ele tem que fazer isso para mim. Ele tem que ficar fazendo coceguinha em mim para eu ficar distraído de mim mesmo. Isso não acontece. Você tem que carregar você mesmo sempre. Você não se diverte de você mesmo. Esse caminho que você está seguindo, ele é ilógico, ele não funciona. Não é que ele é ilógico na teoria, ele não funciona. Ele é ilógico também. Mas ele não funciona na prática. E a nossa vida não tem sentido. E aí quando você chegar no momento decisivo da sua vida, que é a sua morte, a morte é um momento decisivo. É onde tudo ganha o peso que realmente tem. Você vai medir a sua vida ali. Você vai fazer isso, a sua consciência vai fazer isso. Não é Deus que vai te julgar, não. Sua consciência mesmo, no momento decisivo, onde nada mais interessa, todas as futilidades foram embora, todas as falsidades foram embora, está você com a verdade ali da vida, que é a morte. Aí você vai ver o quê? A minha vida não tem sentido nenhum. Qual é o sentido da tua conta bancária, da sua casa, do seu carro? Nesse momento, zero. Qual é a segurança que ele te dá? Zero segurança. Zero redondinho mesmo. Zero. Você passou a vida fazendo isso, o que você ganhou? Nada, você desperdiçou a sua vida. Você não ganhou segurança, você continua inseguro, morreu inseguro. O que vai acontecer depois? Só Deus sabe.
Quantos prazeres você teve? Você acha que você vai pensar isso na hora da morte? Quantos prazeres eu tive? Você não vai pensar, isso é uma futilidade. Você só vai pensar o quê? Que você é uma pessoa insuficiente, carente. Será que Deus vai me perdoar? Sei lá o que você vai pensar. Eu desperdicei essa vida. É isso que você vai pensar. E as pessoas, é isso que acontece. As pessoas morrem numa desilusão, numa frustração muito grande, numa raiva, porque a vida não teve sentido. A busca por segurança e por prazer não dá isso que elas prometem tacitamente, que é o quê? Esse eu. Você não alcança uma visão de si adequada e aceitável. Você não alcança essa visão. Você só ficou a vida inteira fugindo de entrar em contato com qual é a verdade desse eu que se sente insatisfeito. Existe uma solução para isso? É isso que eu quero. Quando eu busco prazeres e segurança, estou buscando um eu contente, satisfeito, livre das limitações. Quando você entende que é isso que você busca, você pergunta, tem um caminho que leve para isso, que seja um meio adequado para isso? Existe isso? E aí existe o quarto Purushartha, que é moksha. Moksha é liberação. O que é liberação? É você se libertar dessa noção, desse sentimento, dessa sensação, dessa conclusão de que você é inaceitável para você mesmo. Esse peso. É se livrar disso. Moksha quer dizer liberação. Liberação quer dizer se libertar de alguma coisa. A libertação não é um estado positivo que a pessoa alcança, tipo uma iluminação, uma luz azul. Não é um estado positivo. Libertação significa libertação de algo. A pessoa que é libertada da prisão, ela realmente não ganhou um novo status. Ela se livrou de algo indesejável e continua sendo o que ela é. Ela se livrou dali da limitação da cela, que oprimia ela. Libertação é isso, é uma coisa negativa, é um conceito negativo, é se livrar de algo, não é alcançar algo positivamente. É se livrar de algo que te obstrui. O que obstrui você? A sua visão de você mesmo obstrui você mesmo. Porque quando a sua mente está livre dessa visão, você desfruta. Você fica contente. Nesses momentos de distração, por exemplo, em que a mente para de remoer as caraminholas dela, a pensar sobre a vida, pensar sobre si, você não pensa nada disso, você encontra um contentamento. O que obstruía o seu contentamento era o quê? A visão inadequada de você mesmo. Essa visão, essa noção não está na mente, você desfruta. Seja no momento de distração, de prazer, de sono profundo. No sono profundo todo mundo desfruta também. Por quê? Porque a mente não está lá. Obviamente o senso, a noção de eu não está lá. Te falando como você é inadequado e inaceitável para você mesmo, como você tem que alcançar as coisas, provar para as pessoas como você é bom. Aí, ser elogiado. Por isso é que é ser elogiado pelas pessoas? Pelo elogio em si? Não. É porque aquilo faz você ver a você mesmo de uma maneira adequada. Se outra pessoa me elogiou, então eu devo ser alguém minimamente, alguma coisa boa eu tenho, então aí você fica satisfeito. Você não fica satisfeito com o elogio não entra em você e te satisfaz por uma mágica interna, não, ele opera uma coisa no seu pensamento, ele faz você se sentir aceitável. Se a outra pessoa gosta de mim, eu sou aceitável. Que bom.
a tua filhinha chega pra você e fala, papai, eu te amo. Igual a minha filhinha às vezes fala. A gente fica todo enternecido, tipo, um sentimento, quase chora, ai, que coisa linda, maravilhosa. Por que te deu esse prazer todo uma frase? Ela entrou no seu ouvido e produziu a felicidade das palavras? Não, eu quero. Você vê, se a minha filha gosta de me ama, gosta de mim, eu tenho, algum valor eu tenho. Então, só, você se sente aceitável através do olhar do outro. Por isso que a gente quer que o outro nos veja e nos elogie, o mundo nos elogie, a gente alcance uma fama e alcance um status e alcance não sei o quê, para que a gente se torne aceitável para quem? Para a gente mesmo, não é pelo outro, não. Então, o que obstrui a sua felicidade, a sua satisfação, é uma noção na sua cabeça. É uma crença, uma noção de eu limitado. Essa noção de eu limitado não vai embora adicionando coisas do mundo limitadas a ele. Muito pelo contrário, muleta, como eu falei. Só reforça a própria conclusão de que eu sou limitado. Se eu preciso mesmo do mundo, então eu sou mesmo limitado. Só reforça. Existe alguma coisa que negue essa noção? Que negue. Caso ela seja falsa. E também, se ela for verdadeira, não adianta negar. Ela vai ficar em negação. Aí você vai entrar em negação. Não, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou livre de limitação. Né? Pensamento positivo não ajuda. Se você é limitado mesmo, é melhor que você seja limitado mesmo e assuma isso. Então, assume esse negócio. Igual muitas filosofias hoje em dia falam, existencialismo. Você é limitado mesmo. Você é um ser limitado, assuma a sua morte. Assuma a sua limitação, sua mortalidade. Isso é Heidegger, Sartre. Assuma o seu ser para a morte. Tem uma certa verdade nisso, mas se o fato for que se o fato é que você é limitado mesmo, então lidar com esse fato objetivamente da maneira que fosse possível seria a melhor opção. Não é uma questão de negar isso, se é verdadeiro, não é uma questão de negar a realidade. Mas e se ele não for verdadeiro, se essa conclusão não for verdadeira? Existiria um engano fundamental aí. E você veja, essa conclusão ela não pode ser totalmente verdadeira na nossa própria experiência, porque a gente não está o tempo todo infeliz com a gente mesmo e descontente. Vários momentos a gente fica bem. E esse estar bem é o padrão ouro. Que você tem. Você quer isso. Isso o quê? Essa plenitude. Que plenitude é essa? Você sabe qual é. No momento que você está bem, nos momentos de felicidade que você tem no mundo, de vez em quando, aqui e ali, você está bem. Você não quer que nada mude. Você está satisfeito consigo mesmo. Se você é, por natureza, insatisfeito, você não poderia largar isso, essa insatisfação. Esse descontentamento ia te acompanhar sempre, se fosse a sua natureza fundamental. Algo nos diz que não é. Que a gente experimenta uma liberdade desse descontentamento em vários momentos. Todo mundo. Quando você dorme, você está muito bem. Por isso que o sono é uma experiência agradável e que a gente quer repetir. Quando você medita, se você conseguir meditar, você vai ficar bem. Você vai se sentir bem. O que você alcançou na meditação? Zero, nada. Você eliminou alguma coisa, né? Você eliminou alguma coisa que estava obstruindo ali. Existe uma plenitude em ser. Portanto, se a tua conclusão sobre o ser, sobre si mesmo for falsa, de que o ser, o ser significa eu sou. E se isso não for sujeito à morte, incapaz de mudar,
nitya, eterno. Eterno significa incapaz de mudança, livre do tempo. Esse for, eu estou perguntando, estou afirmando, estou fazendo uma pergunta, esse for o caso de... Várias coisas indicam que pode ser esse o caso. Afinal de contas, tudo bem, você tem uma parte mutável, né? Mas você tem uma parte imutável. Inegável. Na tua própria experiência. Você diz, eu mudei completamente. Eu sou uma nova pessoa, eu mudei completamente. Tudo bem, você pode ter mudado mesmo, seu corpo mudou completamente, sua personalidade até pode ter mudado. Mas quem afirma isso? Eu mudei completamente. Esse eu que afirma isso é um eu que está... É o mesmo eu que estava de um jeito e que agora... que estava vendo uma certa situação sobre si, de corpo, de mente, de personalidade, de vida, estava objetificando essa situação, é o mesmo eu que está objetificando uma nova situação agora e diz, eu mudei. Para você fazer essa afirmação, alguma coisa tem que ter permanecido imutável. Para que você fale, eu mudei completamente, a minha vida mudou. Antes eu era tão infeliz, agora eu comecei a fazer yoga, eu sou tão mais bem disposto. Uma parte sua mutável mudou. Mas tem uma parte que testemunha a mudança e que fala sobre a mudança. Essa parte da personalidade, vamos dizer, essa consciência, ela não muda. Qual é a natureza dessa consciência? E você veja, essa consciência que eu chamo de eu. Fundamentalmente é ela. Tudo pode mudar, eu vou continuar me referindo a mim mesmo como o mesmo eu de sempre. Tudo pode mudar. Eu falo eu. O mesmo eu. Não é outro eu, não aparece outro eu. Se aparecesse outro eu, você não teria memória do passado, nem nada disso. Você não ia falar sobre a mudança. Você não ia perceber mudança. Existe uma parte imutável na sua experiência que você não, na verdade, você não leva em consideração quando você olha para si mesmo, porque é uma coisa muito fundamental. A gente não leva em consideração porque é a base da experiência. Então, naturalmente, que a gente não conta, né? É aquela velha coisa. O que vocês estão vendo aqui? Descrevam o objeto. Ah, é um mouse. Tudo que você está vendo aqui, diz tudo que você está vendo. Você vai dar um mouse, tem 2 teclas, e tem uma tecla no meio, e é preto, o que mais você está vendo? Tem um rolinho embaixo, tem um negocinho, um sensor embaixo, tem 2 bolinhas para ele ficar estável, e tem não sei o que mais você está vendo? Eu posso ficar perguntando aqui o dia inteiro para vocês vão me descrever as partes todas dele, mas uma coisa vocês não vão falar, que vocês estão vendo, mas vocês estão vendo, que é a luz. Você não vai incluir a luz como objeto, como uma parte do objeto. Apesar de você estar vendo a luz. Você está vendo a luz, você poderia incluir. E mais a luz, porque sem a luz você não veria nada. Então, eu estou vendo isso, mais isso, mais isso, mais isso, e a luz também. Mas ninguém inclui a luz, porque a luz é o pressuposto. É a base da experiência. Você não conta a luz. Você não conta a luz. Mas a luz é indispensável. A luz é o principal. Tira a luz, não tem mais nada. Da mesma maneira, essa parte imutável da sua experiência você não conta. Você pressupõe ela e está tudo bem, a partir disso você conta tudo mais. Mas espera aí, isso é uma coisa muito importante. Principal, pô. O imutável é o principal. O mutável está mudando. Você não pode contar com ele, na verdade. Você tem que contar com isso. Você não está contando isso, você não está vendo isso, você não sabe qual é a natureza disso. Quando você diz eu, está levando em consideração só a parte mutável. E o imutável? O que sobrevive necessariamente à morte do corpo e da mente. O que ilumina a mente, ilumina o mundo. Isso. Vamos ver se isso não faz uma diferença. Né? E que tal se o imutável fizer a diferença?
que coincide com o que você está buscando, na verdade, a segurança. A segurança é isso. Isso é a segurança que você está buscando. Segurança quer dizer existir sempre. Ser mais um dia significa ser sempre. Existir sempre. Sem ser afetado por nada. Isso é a definição de segurança. É o ideal de segurança. Hã? Será que isso não preencheria a sua carência fundamental? Você é isso. Imagina isso. Você descobre que, na verdade, você é livre de limitação. De fato, temporalmente, espacialmente. É claro, quando eu digo você, eu estou me referindo a um certo aspecto um aspecto fundamental da sua experiência. Mas é você mesmo. É você realmente. O que realmente significa a palavra eu. Que não é um objeto, que é o sujeito realmente. Tudo mais que você diz de você é um objeto. Aí você fica muito inseguro com isso, porque, poxa vida, o corpo, quão seguro alguém pode ser sendo um corpo? E quão seguro? Quão satisfatório é para um ser consciente se considerar mortal? Imagina isso. Consciência é livre de limitação. Acontece uma ilusão, ela se ilude de uma tal forma e começa a achar que ela é limitada, imortal. Pô, que angústia, né? Que samsara. Aí dentro dessa criação, desse contexto limitado, ela tenta sair disso. Dentro do sonho ela tenta fazer um monte de coisa. E não questiona o básico. E se isso for uma ignorância? E um erro básico, muito básico, um erro muito básico e fundamental. Um erro que me torna um buscador disso que eu ignoro. Uma ignorância que me torna um buscador disso que eu ignoro. Olha isso. Uma ignorância que me torna o buscador do que eu ignoro. Quer dizer, eu já tenho, é uma ignorância, eu já sou isso, eu ignoro isso, naturalmente eu busco ser isso, não é verdade? Que nem Karna, no Mahabharata, ele era um Kaunteya, filho de Kunti, irmão dos Pandavas, na verdade um guerreiro, um kshatriya de alta estirpe, filho do sol, Surya. Ele queria ser, só que aconteceu uma história lá que ele foi adotado por uma filha de um charreteiro, por uma família de charreteiros lá, e ele cresceu nessa casta mais baixa de charreteiro e tal, naquele contexto social todo. E ele se via como inadequado, ele tinha um sentimento muito básico, ele queria ser um guerreiro. Ele tinha esse desejo. Por que ele tinha esse desejo? Porque ele era isso. Era um desejo que ele não conseguia tirar da cabeça dele, não adiantava. Ele queria ser um kshatriya, um grande guerreiro, ele era isso. Geneticamente ele era isso. Ignorava isso, naturalmente a tendência do ser vai se buscar isso. A natureza dele é essa. Então, naturalmente que você quer uma segurança, quer existir sempre, quer ser livre do tempo, é o que você quer. Porque você talvez seja isso, a sua própria natureza básica, fundamental, livre de limitação, um eu perfeitamente aceitável. Se isso é possível, se essa possibilidade existe, qual a opção que você tem? Se não buscar por esse conhecimento? Porque a busca por arte e cama não preenche isso. Não nega a nossa insatisfação, a nossa carência fundamental. Isso não negaria um conhecimento que se opõe a essa noção? Se ela é falsa,
Aí o que acontece? A pessoa ouve isso e fala, não, pode ser. Pode ser. Não é impossível, é lógico. Tudo que você está falando é lógico. Afinal de contas, a minha identidade não é bem estabelecida. Eu não sei quem eu sou. Eu falo uma hora que eu sou uma coisa, outra hora eu falo que eu sou outra, dependendo de alguma mudança circunstancial. Eu sou feliz, eu sou triste, eu sou isso, eu sou aquilo. Muda o tempo todo a tua conclusão sobre você mesmo. Em vários momentos da sua vida presente. Durante os vários momentos da sua vida, mudou também. Então a sua identidade não é bem estabelecida. Quem é você? Você às vezes fala do corpo, às vezes fala da mente, às vezes fala das emoções. Não, a identidade, o que você é mesmo, sempre. Com esse corpo, com qualquer outro corpo, com um corpo velho ou novo, criança. Isso não há uma determinação dessa identidade no seu próprio intelecto de você para você mesmo. Não há essa determinação. Isso fica solto. E o intelecto fica perdidinho mesmo. Buscando isso sem saber que busca isso. Atirando para todo lado. A vida não caminha, não progride. Se isso for verdade, que a minha identidade fundamental seja livre de limitação e, portanto, aceitável. É isso que eu estou dizendo, aceitável para você mesmo. Você não precisa que o mundo negue. Você mesmo vai negar conscientemente para si mesmo a visão de limitação como algo relativo, não fundamental. É lógico que você não vai negar completamente, vai desaparecer seu corpo e a sua mente. Não, a sua vida vai continuar. A sua identidade relativa vai permanecer basicamente a mesma. Mas você tem uma noção fundamental de você mesmo que te livra, aí a palavra moksha é essa liberação que te livra da busca por artha e kama como alguma coisa que tem que te preencher fundamentalmente, porque não preenche. Então, artha e kama ficam relegados à esfera deles, garantir a sobrevivência física, tudo bem. Então isso não é um problema. Pra gente, pelo menos, não é um problema. Você tá sentado aí bem alimentado, tá com um teto na cabeça e roupa, tá? É isso. Isso fica nesse plano mesmo. Aí parece que as coisas ficam no seu lugar. Aí eu estou bem comigo mesmo. A minha visão de mim mesmo é aceitável completamente. O mundo pode me dar um monte de coisa, eu vou ficar feliz se não der também. Eu sentadinho no meu canto, tô bem, tô satisfeito. Uma visão, não só uma visão adequada, uma visão maximamente adequada, aceitável maximamente, porque o que a Gita vai dizer, o que os Vedas dizem é Tattvam Asi. Esse é o ensinamento. Você, Tuam, é aquela causa da criação que existe no início da criação, que está lá, a causa da criação, né, que a gente chama de Deus, está lá. Essa causa que parece uma coisa remota, distante, lá no céu, é você. Quer dizer, a causa da criação, aquilo que sustenta a criação, é você. Essa consciência a que você se refere quando fala eu é a mesma consciência que é a base da criação inteira, que sustenta a criação inteira. É mais do que aceitável isso. É uma coisa inimaginável. E que realmente, se é verdadeiro, se é possível alcançar esse conhecimento preenche a sua vida preenche a sua vida, ponto. Preenche o vazio infinito que você sente, porque o vazio é infinito, é um buraco sem fundo, infinito. O que preenche esse buraco infinito? O infinito preenche um buraco infinito. O que é esse infinito? Aí, toda a Gita vai ser uma explicação, todo o Veda é uma explicação disso. E a Gita, ela elabora isso
de uma maneira muito abundante, como eu falei lá na live que eu fiz semana passada. Ele desenvolve Tatvamasi, essa frasezinha é elaborada em 18 capítulos. Os 6 primeiros são dedicados à compreensão do que significa a palavra Tvam, você, nessa frase, nessa equação. Você é a causa da criação. Uma equação que, como toda equação, os dois lados dela são incompatíveis. Isso que é uma equação. O sinal de igualdade separa dois membros que são incompatíveis. Isso que se chama uma equação. Aí você tem que ver a igualdade. Como que ela é igual? Aí você tem que resolver a equação. Isso que é uma equação. Os dois lados são incompatíveis. Em que sentido que eles são iguais? Tipo, energia igual a matéria. Lá do Einstein, energia e matéria são coisas incompatíveis, são até contraditórias. Matéria grossa, energia sutil. Em que sentido que há uma igualdade entre as duas? Aí você tem que resolver a equação para entender. Aqui essa equação do Veda, que é a nossa tábua de salvação, é a nossa única possibilidade. Porque você não pode se tornar livre de limitação com o tempo, com as ações, adicionando objetos, adicionando experiências. Você não pode se tornar livre de limitação. Você não pode virar o infinito, se transformar no infinito. Ou você já é livre de limitação, ou você não pode se tornar isso. A nossa única opção é, eu já sou isso e ignoro. Isso a gente vai ver melhor depois. Mas o fato é, essa é a nossa tábua de salvação. Você é livre de limitação. Como? Me explique como, porque quando você fala você não está se referindo ao corpo, nem à mente, nem ao intelecto. O que significa essa palavra você? Os 6 primeiros capítulos da Gita são para explicar isso. Basicamente, ele, na verdade, explica tudo, mas há essa divisão didática dos capítulos em que os 6 primeiros explicam o tat da frase Tatvamasi. Tat não, desculpa, Tvam, você. Aí os 6 capítulos do meio explicam a palavra Tat, aquele, você é aquele. Aquele significa o quê? Aquela causa, que a gente chama de Deus, que a gente vai ter que ver com detalhe o que é isso. Porque a gente pensa, quando pensa nessa causa, pensa em algum ser especial que está em algum lugar distante. Obviamente que eu não posso ser isso. Eu estou aqui, Deus está lá. Eu não sou aquilo. Se você está falando que eu sou isso, você está falando isso num outro sentido que eu não estou compreendendo. Que sentido é esse? Aí os 6 capítulos do meio para explicar exatamente o que significa Tatkaranam Brahma, essa causa. E depois os 6 últimos para falar da igualdade entre Tata e Tvam. Então Krishna elabora o Tatvamasi em 18 capítulos. E esse é o nosso propósito. Entender isso. Se você falar assim, não, isso é possível, e eu vou dar uma chance para isso. É isso que você tem que fazer. Você não tem opção, na verdade. Você não pode negar o que eu estou dizendo simplesmente, não, isso não é verdade. Por quê? Me explique. E aí a discussão começa. Me explique, você vai dar alguma lógica. Se isso não é verdade, essa lógica vai ter um furo nela. E eu vou apontar o furo. Aí você vai dando chance para o ensinamento, vai dando chance. Aquilo vai ganhando uma consistência e um status de cada vez mais de verdade na sua cabeça. O que vai se tornando verdadeiro, você vai vendo a verdade daquilo. Se for verdade, né? Se não for, também você vai ver a falsidade logo. Não posso te enganar há muito tempo. Não sou tão bom com as palavras assim.
Você vai ver, bom, o cara tá falando um monte de abobrinha, pera lá. Tá aqui o furo, aqui. Aí se você me falar esses furos e eu ver, não, tá furado mesmo, eu mesmo vou abandonar isso no mesmo instante. Então você dá essa chance. Aí a tua vida tem um objetivo claro, que é ganhar este conhecimento. Qual é os meios para isso? O estudo. Não tem outro meio para ganhar conhecimento. Você tem que estudar o negócio. Para qualquer coisa é assim, para o Atma, para o eu também é. É uma coisa desconhecida, esse imutável é desconhecido, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que aplicar um meio de conhecimento adequado ao objeto que você quer conhecer. Qual o meio de conhecimento para o próprio eu, que é o conhecedor de tudo mais? Não são os sentidos, não é o intelecto, não é a lógica, é o Veda, é a Gita. Um meio de conhecimento na forma de palavras que faz você reconhecer uma natureza que já existe, mas você ignora. Ignora por quê? Porque ignora. A ignorância não precisa de explicação. Ela é inexplicável. Existe. Não tem de explicar a ignorância, não caia nesse erro. Ignorância é aquilo que não tem explicação, está aí. E você é a prova de que está aí. Por isso você está buscando isso. E você é isso. Que nem o cara que está buscando os óculos em cima da cabeça dele. Às vezes acontece isso, a gente bota os óculos e sai para fazer outra coisa e esquece que está com os óculos na cabeça, depois vai voltar para ler e não tem os óculos. Aí a pessoa está buscando os óculos e vem para você perguntar onde que estão os óculos. Aí ela fala, eu perdi os óculos. Aí você fala para ele, você perdeu por causa da ignorância. Ele fala assim, prove que eu perdi por causa da ignorância. Aí você fala, você é a prova. Você está buscando isso. Você tem os óculos, você está buscando os óculos. Qual é a prova da ignorância? É você buscando os óculos. Você é a prova. Você é a encarnação da ignorância. É isso que quer dizer. O buscador dos óculos, nesse caso, ele é a encarnação da ignorância. Esse buscador, essa entidade. Eu sou o buscador dos óculos. É um zumbi. Ele tá... O que a gente pode falar do estado dele? Ele tá nisso. Como que ele ficou nisso? Sabe-se lá Deus. Então, mas ele é a prova de que essa ignorância existe. Ele mesmo é a prova. Então você assume isso. Meu problema é a ignorância sobre mim mesmo. A minha única chance é essa também. Porque se for verdade que eu sou limitado e sou carente, sou insuficiente, sou inadequado, então eu sou isso mesmo, eu vou viver uma vida de sofrimento e tchau, acabou. Vai tentar alcançar mesmo o máximo de prazer que você conseguir e depois morra. Não tem o que fazer. Se não, a gente tem essa outra opção. Buscar eliminar essa ignorância. Existe um meio? Sim, existe um meio. O Vedanta. O Vedanta se coloca, ele mesmo se diz, se declara como um meio de conhecimento. Como que você faz para ver se Vedanta é mesmo um meio de conhecimento? Você tem que usar esse meio de conhecimento. Você tem que operar esse meio de conhecimento. Como que você sabe que os olhos são um meio de conhecimento para as cores? Porque você olha, abre o olho e vê as cores. Pronto. Está provado que ele é um meio de conhecimento. As cores não se tornam evidentes por nenhum outro instrumento. Imagine se alguém te desse os olhos agora. Se não tivesse olhos, alguém te desse olhos. Ele fala para você, abra isso, pusesse os olhos no teu olho, assim, pum, na tua face. Falasse, agora... Através disso você vai ver cores. Aí você fala pro cara, prove que eu vou ver cores. Não.
Abra o olho e veja. É o que você tem que fazer. Você tem que operar esse meio de conhecimento para provar se ele é um meio ou não. Aí você abre o olho e vê cores. Cores, que coisa incrível. Eu não sabia nem o que era isso. Agora eu tô vendo vermelho, alaranjado. Aí você comprova a validade do meio de conhecimento operando ele, usando ele, pondo ele em funcionamento. Aqui, os meios de conhecimento são palavras, essa é a diferença. Não é um órgão físico e nem poderia ser, porque o Atma, o eu, não é um objeto. Não adianta um órgão específico. O Atma é o operador do órgão. É aquele que vê que abre o olho e através do olho fala, eu estou vendo. Esse eu que opera o olho, opera o ouvido, opera a mente, ele não pode ser visto através dos sentidos, porque ele não é um objeto. Então, a gente dá isso é Shraddha. Fé em Vedanta, confiança em Vedanta é isso. Dar o status provisório de que Vedanta é um meio de conhecimento válido. Você bota essa fé. É uma fé. Você não sabe ainda, você não viu. Você está dando fé nas minhas palavras só. Mas você tem que dar essa fé para deixar as palavras fazerem o efeito que ela tem, fazer você ver o que você tem que ver. Depois que você vê, você pode largar as palavras todas. Não é um discurso. É um meio de conhecimento. E aí só nos resta, então, ver se esse meio de conhecimento funciona ou não. E é isso que é o estudo de Vedanta. O começo do estudo de Vedanta é assim que se dá. E aí a nossa vida ganha um sentido também. Mesmo antes de você ver que você tem Shraddha, mesmo antes de você entender completamente, a coisa já faz sentido, já tem um cheirinho de que isso tem coisa aí, você já se dedica a esse objetivo, já tem os meios para isso. Então a vida ganha um sentido. E pode ganhar uma resolução no alcance desse conhecimento. Então é isso. A gente tem que se conscientizar desse negócio todo. Certo? Deixa eu fazer um mantra para finalizar aqui. Depois eu abro para as perguntas. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Namaskaram. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, ou escrevendo, ou abrindo o microfone aí. Okay. A Ana perguntou alguma coisa? Isso é uma pergunta, Ana? É uma pergunta, professor. E ter o conhecimento, porém não usá-lo. Não existe isso. A pessoa não tem o conhecimento, ponto. A gente não usa. O conhecimento, ele é um conhecimento mesmo, conhecimento assimilado, ele é o pressuposto da nossa ação. É isso que eu queria saber. Ele não é um instrumento que a gente usa. Por exemplo, eu tenho conhecimento de que eu sou o Luciano, sei lá, sou um homem. Eu ajo como um homem, não fico pensando, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Eu ajo como um homem porque eu tenho conhecimento de que eu sou um homem. Um exemplo de um conhecimento estabelecido. Está estabelecido no meu intelecto. Eu ajo como um homem, um brasileiro, ou, sei lá, qualquer coisa que eu tenho um conhecimento muito claro de que eu sou isso. Isso é o pressuposto da minha ação. Não é um pensamento na minha cabeça que eu ponho em prática, você entende? Aí, pessoal, o que acontece? O processo de Vedanta é um processo, a gente tem que entender, a gente tem que contemplar, a gente tem que ter uma
para entender, a gente tem que ter uma certa atitude de vida para poder compreender e assimilar. Então, todo esse processo, isso é um processo. Exige um monte de coisa. Ele não se dá imediatamente assim, você ouviu uma coisa, agora você tem um conhecimento e mudou toda a tua vida de uma hora para outra. Não acontece assim. A gente ouve, a gente entende, mesmo quando a gente entende, a gente depois perde esse entendimento, de alguma forma nos escapa, depois a gente tem que contemplar, estudar, aquilo tem que fazer parte da nossa... Tem que ser integrado mesmo à nossa personalidade. A gente diz, a pessoa tem o conhecimento, mas ela não usa ele, você entende? Ela tem ele, ela assimilou esse conhecimento. Ele é válido, o conhecimento é válido. Ele só é um conhecimento que tem que ser assimilado. E como ele diz respeito ao eu, quer dizer, não é um conhecimento objetivo de alguma coisa que você não sabia nada sobre e agora você obtém esse conhecimento, ele fica. Você não sabia nada sobre triângulo retângulo, aí você vai estudar, você estuda lá quadrado da hipotenusa e somos o quadrado do cateto. Pronto, você ganhou esse conhecimento, não sabia nada sobre, não precisa corrigir nada, você só ganha ele, assimila ele, ok. Mas esse conhecimento de Vedanta é sobre alguma coisa que você tem um monte de noções sobre, que é o eu. Noções extremamente bem entranhadas na sua mente, na sua personalidade, extremamente bem entranhadas. As crenças que você tem sobre si mesmo, com relação como sendo o corpo, a mente, a sua personalidade, o seu passado, as suas angústias, etc, etc. Tudo isso não é facilmente negado por um conhecimento assim. Mesmo que o conhecimento seja visto como lógico e verdadeiro, ele tem que ser assimilado, entende? Tem um tempo de assimilação que é fundamental. Por isso que às vezes parece que a pessoa tem o conhecimento, mas não, sabe, ela continua sofrendo um monte de coisas como se fosse ignorante. É verdade, acontece isso, é assim que é. A gente tem conhecimento um tanto, clareza, mas um monte das nossas tendências são como que contrárias a ele. Então isso tem que ser assimilar, isso tem que ser integrado, né? Essa integração é yoga, aliás. Yoga significa isso. Yud. Essa união, essa integração da personalidade com um conhecimento que é elevado. A gente tem que se elevar a gente mesmo até isso, né? Quer dizer, não é uma coisa simples de ser feita de maneira nenhuma. É uma dedicação de uma vida. Mas se é isso que tem que ser feito, é isso que tem que ser feito. Não tem opção, é difícil, leva tempo, é difícil, mas se é isso que você tem que ser feito, não é difícil. Não é difícil porque é o que eu tenho que fazer, é o meu objetivo e é prazeroso também. Ouvir que você é livre de limitação, Ananda, a causa da criação, a fonte de toda a felicidade, não é uma coisa exatamente sofrida, né? Ai, que coisa, agora tem que ir numa aula de Vedanta, meu Deus. Que coisa difícil. Aí o cara vai te dar uma visão sobre você mesmo que você mesmo não poderia inventar uma coisa melhor. É isso que Vedanta, na verdade, é isso. Parece bom demais até. E isso é até um obstáculo para Vedanta. Parece bom demais, a pessoa fica... Aí nesse mato esse negócio não deve estar certo. É bom demais isso, velho. Mas é o que é. Saber tudo sobre balé, o Cruzeta pergunta, é meio como saber tudo sobre balé sem nunca ter dançado? Não. Porque você já ou esse conhecimento sobre o eu não é como conhecimento de balé, porque você já dança balé o tempo todo, é o que você faz. Você já é você o tempo todo. Não é que você não te falta experiência em ser você mesmo, não é isso. É realmente uma ignorância sobre um fato básico da experiência. Extremamente experienciado. Tão experienciado que você esquece de contar ele na experiência. Não leva ele nem em consideração de tão básico que ele é, de tão batido que ele é. É extremamente batido, não é uma coisa nova que tem que ser praticada. Não é isso.
Existe dentro do ensinamento uma certa atitude a ser posta em prática, isso faz parte do yoga. Mas o yoga é diferente do que eu não estou falando de yoga aqui, de uma atitude ou de uma prática, eu estou falando de um conhecimento. A Gita apresenta as duas coisas, Brahma Vidya e Yoga Shastra. Tanto o yoga, que é o meio de qualificar a mente para assimilar o conhecimento, quanto o conhecimento em si. O meio direto para a liberação é o conhecimento em si. Eu tenho um monte de obstáculo interno, emocional, que precisa ser lidado para que eu consiga assimilar essa visão. Tudo bem, ninguém nega isso. Aí existe uma atitude, assim, certa atitude a ser modificada de indivíduo. Como indivíduo, você tem que mudar um pouco a sua atitude. Isso vai ser visto também, as duas coisas. Certo, pessoal? Então, se não tiver mais perguntas, yoga é o caminho que se caminha e o lugar que se chega com esse caminho. A Bel? A Bel falou, o yoga é o caminho, o yoga é o fim. É exatamente isso. As duas coisas são yoga. Quando a gente vê yoga, quem está estudando Yoga Sutra está vendo isso. Sampragnata. É tanto o meio, todo que você aplica para conhecer, o conhecimento em si, a liberação em si é chamado yoga também. É que às vezes a gente faz essa distinção entre o conhecimento mesmo, o meio de conhecimento é chamado Brahma Vidya. A Gita mesmo fala isso. E a parte de preparar a mente para assimilar o conhecimento é chamado yoga. Mas em muitos outros textos as duas coisas são chamadas de yoga. No próprio Yoga Sutra. Pessoal, Hariom, até a semana que vem.